Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em segredo. Então o seu pai que vem em segredo o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 5. Olá a todos e que Deus abençoe a todos vocês abundantemente em nome do Senhor Jesus. E pessoal, eu vou falar uma coisa bem direta para você. Deus não se agrada com as pessoas que buscam aplausos. Se você ir para uma igreja e você vê o nome da igreja assim, igreja tal fundada por fulano de tal, já desconfie, já tenha uma desconfiança, já tenha certeza que aquelas intenções não estão sendo intenções certas. Já tem uma desconfiança nas intenções das pessoas daquela igreja, do, do líder, entre aspas, daquela igreja, porque o líder, o cabeça da igreja é Jesus, sempre será Jesus, o cabeça da igreja. E sempre desconfie quando a pessoa tiver com o retrato, né? O retrato o retrato dela, o retrato do bispo, do pastor na parede da igreja ou logo na entrada da igreja. Sempre desconfie. Sempre desconfie, pessoal. Porque as intenções dessa pessoa podem estar erradas. Pode ser as intenções erradas. E Jesus não se agrada com esse tipo de pessoa que busca aplauso dos outros, que busca ser honrado pelos outros, que busca forçadamente, né, que busca forçadamente ser elogiado, né? Ser elogiado pelos outros. E quando vocês receberem elogios, não se glorie, não se glorie, né? Não se glorie, não se honre, não comece a criar eco dentro de si. Quando você receber um elogio, sempre fala para a honra e glória de Deus. Porque aí você não está se vangloriando, você está glorificando a Deus, você está honrando a Deus, você está dando créditos, todo crédito para Deus. Ou se eles te elogiarem, por exemplo, por você fazer uma comida ou algo do tipo, não crie dentro de si um ego, não crie dentro de si uma semente de orgulho, uma semente de ego, né? Porque muitos elogios acabam vindo para a pessoa ego. O diabo acaba implantando dentro da pessoa uma semente de orgulho, uma semente de ego, acaba sendo implantada dentro da pessoa uma semente de ego, uma semente de orgulho. E quando e, e o pior tipo de coisa que a pessoa pode sentir é orgulho. Orgulho, porque às vezes se a pessoa não se tratar, se a pessoa não se pôr a cara no chão e reconhecer que ela não é nada sem Deus, se ela não fizer isso, pode até chegar num nível de a pessoa achar até que é maior do que Deus, achar até mesmo que é Deus.
que é maior do que Deus. Eu vejo muito ensinamento errado aí no mundo e não preste atenção para esse tipo de ensinamento, que é ensinamento de você tem que se pôr em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem você. Eu acho que vocês já escutaram esse tipo de ensinamento. Não coloque para sua vida. Não coloque esse tipo de ensinamento para sua vida. Porque em primeiro lugar não é você, em primeiro lugar é Deus. Em primeiro lugar na minha vida não sou eu. Em primeiro lugar é Deus. Sempre Deus em primeiro lugar. Aí depois você se coloca em segundo lugar. Porque primeiro sempre tem que estar Deus em primeiro lugar. Se você quer ser feliz, se você quer ter paz, se você quer ter uma vida abençoada, então escuta o que eu tô te dizendo. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Coloque sempre o Senhor Jesus em primeiro lugar e nunca pegue esse conselho, não é esse caminho, vamos dizer assim, para perdição, porque isso não é conselho. Pode ser fantasiado de conselho, mas não é conselho. Porque esse caminho vai para perdição, esse caminho vai para um buraco da morte. Se você ter esse elogio dentro, esse conselho entre aspas dentro de você. Porque isso não é conselho. Você sempre tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Depois você coloca você como segundo lugar da sua vida. Sim. E sobre os elogios, sobre buscar aplausos, tem gente que faz isso. Os fariseus naquela época, eles faziam isso. Eles tocavam trompetas, eles pediam para trocar as trombetas, ou quando eles ajudassem alguém, eles queriam chamar a atenção do povo, eles chamavam a atenção do povo. Eu tô ajudando aqui, tô dando esmola para esse mendigo. Eles queriam aplausos. Em vez de ajudar, eles queriam se auto-honrar, eles queriam aplausos. Eles queriam elogios. Parabéns, você tá dando comida, dinheiro aos pobres, meus parabéns. E isso não agrada a Deus. E se você fizer isso, esse tipo de pessoa que faz isso, como está escrito, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. A gente, pessoal, tem um galardão. Exatamente. Jesus fala muito sobre o galardão nos céus. O que é esse galardão? Como ter esse galardão? Existe uma diferença entre galardão e ser salvo. Sim, existe uma diferença. Por exemplo, aquele homem que estava sendo morto, né, que morreu na cruz, o ladrão que reconheceu Jesus como Salvador da vida, como Salvador, como único, que morreu na cruz, reconheceu Jesus, ele foi salvo, mas ele não recebeu o galardão nos céus. Isso não quer dizer que ele recebeu o galardão nos céus, porque galardão só ganha através das suas obras, O galardão você ganha através de suas obras. Se você falou do evangelho para as pessoas, se você expulsou demônios, se você ajudou as outras pessoas, se você ajudou as outras pessoas no quesito da palavra de Deus, se você honrou Deus na sua vida, se você ficou falando de Deus para as outras pessoas, para as pessoas que precisam, para as pessoas que não conhecem Deus de verdade, verdadeiramente, aí você com certeza ganhará um galardão nos céus. Será conhecido nos céus, ganhará um galardão nos céus. Você ganhará uma recompensa nos céus segundo essas suas boas obras. Essas suas obras, como está dizendo aqui nesse versículo, no versículo 1, suas obras de justiça. Mas se você morrer
Agora, reconhecer Jesus como o único e salvador da sua vida, e mas sua vida toda foi fora do caminho de Deus, mas quando você morreu, você reconheceu Jesus como ladrão, reconheceu que você teve, Deus te deu até a oportunidade de respirar para falar alguma coisa, para você reconhecê-lo como o único e salvador da vida dele, porque muitas pessoas quando morrem não tem nem oportunidade nem de respirar, já morrem. Então, aí Deus deu a oportunidade à pessoa até mesmo de falar, de perdão, de aceitar Ele como o único salvador dele, como o único salvador da vida dele. E a pessoa aceita Jesus, a pessoa é salva. Mas isso não significa que ela recebeu o galadão nos céus. Você tá me entendendo? Então, então se você fizer isso que Jesus está falando, se você fizer isso que Jesus está falando para não fazer, que é você dar dinheiro para os mendigos, dar dinheiro para os mendigos, né? Por exemplo, dar dinheiro ou comida aos pobres, aos necessitados, né? Você ajudar os necessitados, com intenção não de ajudar, mas sim com intenção de as pessoas olharem, te elogiarem, te aplaudir. Aí você não tem um galardão nos céus. Você fazendo esse tipo de coisa, você buscando aplausos, você não tem um galardão nos céus. Jesus fala, não sou eu que estou falando não. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, vocês não terão galardão. Quando fala recompensa, vocês não terão galardão. É falando sobre o galardão, é o galardão. Você não terá galardão nos céus. Então, não queira buscar aplausos para ser conhecido na terra, mas sim queira honrar a palavra de Deus, honrar a Deus, conhecer a Deus, fazer as coisas para a honra e glória de Deus, não para a honra e glória de si mesmo. Se você fizer isso, as coisas pela honra e glória de Deus, buscar a Deus, falar de Deus para as pessoas, não com intenções de se honrar, mas sim para honrar a Deus, você terá sim um galardão nos céus. Você terá sim um galardão nos céus, você será conhecido nos céus. Então queira ser conhecido nos céus em vez de ser conhecido na terra. Seja uma pessoa simples. Simples, o que eu quero dizer não é financeiramente falando. Não. Porque Deus quer sim você ser bem sucedido. Deus quer sim você ser bem sucedido. Deus não quer ver ninguém na miséria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que busque ser uma pessoa simples, no quesito de você não se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai ter para amanhã, qual é o seu em aumentar a sua renda financeira, em se preocupar, mas você deve sim perceber, mas você não deve se preocupar acima da salvação. Colocar esse tipo de meta acima da sua salvação. Você pode sim querer ser rico, ter boas condições financeiras, mas o que Jesus fala é para que a gente não se preocupe, que a gente tem, para que a gente não se preocupe em si, o que a gente vai investir, o que a gente vai ter, mas sim para se preocupar em adorar, em buscar o reino dos céus. Jesus fala, primeiro buscar o reino dos céus e todas essas coisas serão acrescentadas. Tenha sim muita preocupação, queira sim muito ter de tesouros nos céus do que tesouros na terra. Porque tesouro nos céus não há ladrão para que roube. E você nos céus é eternidade, você não vai morrer. É eternidade. Então queira ter tesouros nos céus. Queira mais ter tesouros nos céus. Se preocupe mais em ter tesouros nos céus do que tesouros na terra. Tá me entendendo?
Você deve sim, não tô falando que você tem que ser pobre, um miserável para ter uma vida simples, não. Eu tô falando assim no quesito, eu tô falando uma vida simples, no que numa ser uma pessoa simples, uma vida não, ser uma pessoa simples no quesito você dar comida ao mendigo, ao pobre, sem querer receber aplausos em troca. Você ser uma pessoa simples é no quesito de você não se preocupar, né? Não se preocupar tanto em ganhar dinheiro, mas sim se preocupar em buscar o reino de Deus, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, buscar em ter em se preocupar em ter mais tesouros nos céus do que na terra. É isso que eu tô falando. E pessoal, como Deus falou, como Jesus falou aqui, que o que vocês fizerem em segredo, ou o que você orar em segredo, também nesse versículo, né, nessa passagem que eu acabei de ler, que eu li no início do vídeo, também também ensina como devemos orar. Não, você não deve orar, você não precisa orar. Você não precisa orar na frente das pessoas, glorificando a Deus. Isso quem fazia os fariseus. Você não deve orar assim, glorificando a Deus na frente das pessoas, glorificando a Deus, orando a Deus para as pessoas olharem para você e falar, pô, ó, esse é um homem de Deus, esse é um homem de fé. Ó, ele honra a Deus, ele ora para Deus. Ó como ele ora. Não, Jesus fala que feche a porta do quarto e conte em segredo a Deus. Não precisa ninguém ver. Antes eu fazia isso. Eu era muito religioso. E eu até melhorei. Eu fazia isso. Eu gritava. Quando eu cantava no quesito de levantar as mãos para louvar a Deus, eu cantava alto, usando sentimento. Eu achava que isso ia aumentar mais minha oração, que eu tava buscando mais a Deus se eu fizesse isso, que Deus ia me ouvir mais ainda se eu gritasse, se eu falasse mais alto. E não, não é assim. Até você nem abrindo a sua boca, você falando nos seus pensamentos para Deus, Deus está te escutando, Deus está te escutando. Deus está te escutando porque Deus não é surdo. E Deus é o que mais ouve, é o que mais escuta. Deus, até mesmo você nem falando na sua mente, você nem falando na sua boca, você nem saindo palavras nenhuma na sua boca, só você chorando, Deus já entende o que você está querendo dizer. Porque ele interpreta, ele tem o poder para interpretar as suas lágrimas. Então, meu caro, não queira buscar aplausos, porque isso, quem quer aplausos, em vez de honrar a Deus, quem se preocupa em buscar aplausos, em ser elogiado, em vez de ser bem visto aos olhos de Deus, quer receber mais elogios, quer ganhar aplauso das pessoas, quer ter isso acima de ser bem visto aos olhos de Deus. Se você busca realmente isso, então mude. Mude porque você não terá nenhum galardão, porque você assim você não terá nenhum galardão nos céus. E Jesus não se agrada disso. Isso desagrada a Deus. Então mude, mude, meu caro. Ore em segredo, porque Deus publicamente irá te honrar. Ninguém sabe o que você orou. Ninguém sabe o que você de verdade, verdadeiramente, o seu real desejo. Mas Deus sabe. É entre você e Deus. Deus sabe. E Deus não é um ser humano que quando você conta, vai contar para outra pessoa. Ou seja, fofoca. Né? Esse tipo de pessoa é fofoqueira. Ou quando você conta uma coisa em segredo para uma pessoa, a outra pessoa conta para outra pessoa, ou seja, pessoa fofoqueira. Ou quando você conta para a pessoa só vai saber, não vai poder fazer nada. Não, Deus não é ser humano, Deus não é assim. Deus escuta
e não conta para ninguém. Deus escuta e faz alguma coisa. Pode ter certeza, o que você falou, pelo menos nem falou, só chorou. Você nem, ou melhor, você nem falou, você só chorou aos pés de Jesus. Jesus irá te honrar. Pode ter certeza que Jesus irá te honrar. Jesus te escutou e está trabalhando ao seu favor. Pode ter certeza, pode demorar 30 anos, como foi o paralítico no tanque de Betesda. Betesda é o nome do tanque, se não me engano. Se eu errar, vai estar a correção aí na tela. Betesda, no tanque de Betesda, pode demorar 30 anos, mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Então é isso, pessoal. Não busquem em receber aplausos, mas sim em ser bem visto aos olhos de Deus, em honrar a Deus na sua vida. Que com certeza você terá um galardão nos céus. Pode ter certeza que você será recompensado por isso. Então é isso. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Tchau.